A minha pergunta é para você, meu querido Bruno. Você falou no seu vídeo sobre os marotos, que Sim. esse é uma das coisas que todo mundo tá falando junto. Né? Sim. Eu vejo nos comentários do seu vídeo e no X também, os caras falando, e os marotos, quando forem fazer bullying com ele? E os marotos? E os marotos? Agora, a minha preocupação, eu que só assisti os filmes, é com o Harry. Sim. Com também o tem Harry, essa preocupação. Pois é, essa é a minha preocupação com o Harry. Como que o Harry vai tratar o Snape? Como que a série deve tratar isso? A pergunta é essa, a série deve tratar isso como? E como você acha que vai ser e como você acha que a série deve tratar? São duas perguntas. Então, toda a minha análise, ela parte do princípio daquilo que foi prometido para os fãs. Essa série, para quem tá dentro do fandom de Harry Potter, ela já começou com controvérsias. Por quê? Porque parte do fandom de Harry Potter não aceitou bem, não recebeu bem a série, por entender que nós já temos os filmes. Então, quando falaram que eles iam readaptar os livros, muita gente ficou, muito fã antigo, torceu o nariz por causa dos filmes. Então já começou aí. Só que, como eles anunciaram que seria uma série fiel e íntegra, eu abracei a ideia, porque eu entendo que os filmes eles não fizeram o trabalho de adaptar os livros de uma maneira que ajudassem os fãs a entenderem a obra. Por exemplo, quem assiste a trilogia do Senhor dos Anéis vai entender a história principal. Ou pelo menos boa parte dela. Perfeito. Por mais que vários pontos foram adaptados de maneira diferente. O caso da Arwen, por exemplo, né, que foi dado a ela um pouquinho mais de protagonismo e tudo. Mas enfim, a história principal você entende. Quem assiste os filmes de Harry Potter, a pessoa só assistiu os filmes, ela não consumiu nenhum vídeo a respeito, ela não pesquisou nada, ela não assistiu nenhuma entrevista, ela não consumiu nada além dos filmes. Essa pessoa vai iniciar e terminar os filmes e ela não vai entender as mensagens principais e os elementos principais da história e alguns plots que são importantes para você entender por que aquilo aconteceu, sabe? Quem assiste os filmes não entende. Por exemplo, o Snape, eu assistindo seus vídeos, é que agora eu tenho uma noção de que o Snape não é aquele personagem que tá ali nos filmes. Ele não é aquilo. Cara, isso é muito louco, sabe, Bruno? Isso é muito louco. Eu que só assisti os filmes, isso é muito louco você pensar que um personagem foi totalmente... a Hermione, totalmente diferente. A Hermione tem várias coisas. A Hermione também, ela é bem descaracterizada. Ela é bem descaracterizada. Então, assim, quando anunciaram que a série viria, e aí o Casey Bloys, que é o CEO da HBO, ele fala que seria uma adaptação fiel aos livros, e aí a J.K. Rowling, no dia do anúncio, ela publica falando que ela apreciava o compromisso da Max de ser íntegra, de manter a integridade da obra dela. Cara, essa palavra é importantíssima, porque a integridade ela é diferente da fidelidade. Por exemplo, Senhor dos Anéis é um filme que é íntegro. Respeita a integridade da obra, embora em alguns pontos a fidelidade tenha ficado um pouquinho de lado por causa da adaptação. Então, quando a J.K. Rowling ela fala de manter a integridade da obra... Não é íntegro e nem é fiel. E nem fiel, Aí fica difícil. Então, quando a J.K. Rowling ela fala isso, que ela aprecia o compromisso da Max de manter a integridade da obra, e ela vai mais, ela fala assim, ela fala que ela estava ansiosa para começar a trabalhar e para mostrar para as pessoas uma série que vai se aprofundar nos livros de uma forma que só uma série pode fazer. Porque os filmes nunca conseguiram fazer isso. Então, quando eles falam isso, o que o fã entende?
exatamente o que há para entender. Não tem outro entendimento disso, não tem outra compreensão disso. Caramba, eles vão fazer uma série que vai ser fiel. É óbvio que vão ter adaptações, que vão ter modificações. É claro que quando a gente fala de uma obra fiel, a gente não está falando que linha por linha dos livros vão acontecer exatamente como acontece. Isso aí. Mas os elementos vão ser mantidos, né? Os elementos principais vão ser mantidos. Mas quem é que... Isso aí é um espantalho, isso é um espantalho. É um espantalho. Isso é um espantalho, não, porque assim... Você vê esses argumentos aí, vocês não entenderam o que significa fidelidade, eles quiseram dizer fidelidade ao roteiro, e que não sei o quê. Aí eu falo... sensacional no seu vídeo hoje, que você falou assim, sabe qual é um bom roteiro? Os livros que já foram escritos, tá ali o roteiro. O roteiro já existe, ele tá ali, o roteiro tá pronto. Um bom roteiro ali, então você não precisa... O roteirista, ele tem que ser na verdade, roteiristas de adaptações tem que ser um bom adaptador. Ele tem que ser a menos que a proposta seja fazer uma releitura. Perfeito. Só que não foi. Só que. E aí, esse é o meu ponto, Tony. Aí a gente entra na pergunta que você fez. Tá. Muita gente que tá tentando defender o Snape interpretado por um ator negro tá partindo pro caminho de que, mas é legal, porque eles podem trazer pautas que não foram abordadas nos livros. Beleza, meu anjo, eu entendo isso. Tudo certo, você querer que eles façam isso. A questão é que não foi isso que foi prometido. O meu papel aqui de fã e de criador de conteúdo de Harry Potter é cobrar a Max, cobrar a HBO, que entregue aquilo que eles prometeram para os fãs. Eles não prometeram uma releitura. Porque se eles tivessem prometido uma releitura, sabe qual teria sido a atitude do Bruno quando a série foi anunciada? Teria sido de reclamar por que eles estavam fazendo essa série então. Porque aí a gente não precisa de uma releitura dos livros, a gente já tem os filmes. Perfeito. Então seria melhor que eles fizessem uma outra coisa. E assim, sabe o que é interessante? É que quando a série saiu, eu fui uma das poucas vozes de fãs antigos que estava defendendo a série. Porque muito fã antigo não queria a série. Por quê? Porque já tem os filmes. É redundante. A gente não precisa dessa série. E eu não. Eu falando o seguinte, galera, não, a gente precisa. Por quê? Porque a série ela vai restabelecer o conhecimento de Harry Potter de uma forma que os filmes não conseguiram fazer. Significa que se eles fizerem um bom trabalho, pessoas que não leram os livros ainda assim vão entender Harry Potter. Coisa que com os filmes você não consegue. Tem várias coisas que as pessoas não entendem ainda só porque assistiram os filmes. Então esse era o meu ponto, eu ficava batendo na tecla. E aí vira e mexe, vinha alguém, um ou outro, falando que a série ia flopar, porque ia ser só lacração e papapá. E eu me posicionava defendendo a série, eu falava, calma, a J.K. Rowling tá lá como produtora executiva. Tudo bem que ela tem uma posição um pouco mais progressista. O pessoal já vinha... O pessoal já vinha? Já. E eu falava, calma, galera, a J.K. Rowling tá lá, ela é a autora da obra, ela que vai tomar as decisões, ela vai manter a integridade da obra. Porque, assim, Harry Potter já tem uma pauta, já tem algumas críticas sociais muito fortes na obra original. Tem algumas coisas que podem ser vistas até como alegorias mesmo. Sim. Então tem críticas sociais ali que eu até achava que algumas pessoas... Por exemplo... Quem só assistiu os filmes, se essa pessoa vê a Hermione dos livros, a pessoa... vamos lá. A pessoa só assistiu os filmes. Aí sai a série. E a série é fiel com relação à Hermione. Essa pessoa ia falar que a Hermione é lacração. Porque a pessoa não leu o livro. A pessoa... Entendeu? Peraí, a Hermione da série ia ser tida como lacração ou a Hermione do filme? Não, se a Hermione da série for fiel, em alguns momentos, uma pessoa que só assistiu o filme pode achar que a Hermione é lacração. Por quê? Tem um momento da Hermione que ela cria... Porque a Hermione é ativista, já começa por aí. Tem um momento do livro que ela seria cria... Seria um self-insert, Brunão? É a J.K. Rowling. Ela é a J.K. Rowling. Ela é a J.K. Rowling com 11 anos de idade. Ela é a J.K. Rowling com 11 anos de idade. A própria J.K. Rowling falou. A Hermione é ela com 11 anos de idade.
E já era, e a JK já era militante. Já era. Então, o lance é o seguinte, aí eu não sei, né? Eu não sei se a J.K. Rowling já era militante com 11 anos de idade. Mas ela, como adulta, sim, né? Como adulta, ela já era, né? Então ela incutiu algumas coisas ali. Por exemplo, na obra, e isso é interessantíssimo, porque tem partes importantes, tem duas partes nisso que eu vou falar aqui. Débora tá falando que ela é defensora de elfos, é isso? Então, exatamente. Os elfos domésticos, eles são colocados na obra como uma alusão à escravidão. Eles são criaturas mágicas muito poderosas, só que eles são escravizados pelos bruxos. Só que é uma coisa tão profunda que eles realmente acreditam que o propósito de vida deles é servir os bruxos. Então, por exemplo, quando um elfo ele é libertado... Cara, isso aí é uma metáfora própria servidão no sentido da monarquia mesmo. Exatamente. O Elvis, eu falei isso com a galera. Na minha família, porque eu faço história da família, né? Na minha família, tem um antepassado meu que ele foi escravo e quando ele foi libertado, existem relatos de familiares dizendo que ele achava que era melhor continuar como escravo. E isso é Sim. História. Isso é história. Sim. Caraca, você conseguiu esse relato? Sim. Por quê? Porque naquela época, quando eles eram escravos, olha o que ele acreditava. Ele acreditava que ele tinha lugar para dormir e comida. Quando ele foi feito livre, não tinha uma estrutura preparada para receber essas pessoas, para dar emprego, para dar dignidade. Então, ele achava que era melhor ser escravo. Olha só como é que a mente do camarada já foi completamente danificada pelo tempo que ele passou como escravo. E é isso, é mais ou menos essa mensagem que a J.K. Rowling tá querendo passar. Só tem um elfo que fica feliz por ter sido libertado, que é o Dobby. Só que mesmo assim, mesmo ficando feliz, tem passagens no livro que, por exemplo, o Dumbledore, como ele era um elfo livre, ele ofereceu um salário maior pro Dobby para ele vir trabalhar em Hogwarts. O Dobby aceita o salário menor, porque ele diz assim, Dobby gosta da liberdade, mas o que Dobby gosta mesmo é do trabalho. Então, a mente do elfo doméstico, ela tá tão, assim, alienada, que eles, mesmo sendo criaturas muito poderosas, eles acreditam que eles são escravos. E o que a Hermione faz? Ela cria o Fale, que é uma organização estudantil que ela cria ali de última hora, para poder libertar os elfos. Só que ela faz isso de uma maneira um pouco equivocada, porque ela quer forçar os elfos a acreditarem que eles têm que ser livres. Só que eles já estão com a mente tão bitolada que eles não conseguem entender isso. Mas olha que discussão, cara. É uma discussão muito profunda. Muito profunda. Que coisa interessante. Sabe escrever a JK. Da obra que poderia ser visto. E, cara, seria sensacional esse debate, cara. Seria sensacional esse debate.